Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Plenário mantém às 10 horas sessão de posse dos eleitos. Projetos de denominação de ruas são aprovados na 34ª sessão. Vereador Nelsinho Bombeiro é o entrevistado do dia. Ele faz um balanço do mandato e fala sobre mobilidade urbana. Quarta-feira, 30 de outubro de 2024. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a todos que nos acompanham. Passado o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado na segunda-feira, 28 de outubro, os vereadores de Araçatuba se reuniram ontem à noite para a 34ª sessão ordinária do ano. 3 dos 4 projetos que formavam a pauta da ordem do dia foram aprovados. Entre eles, o projeto de resolução com alterações no regimento interno da Câmara, proposto pelo vereador Lucas Zanata. Já a proposta de emenda à lei orgânica do município, também de autoria do vereador Lucas Zanata, foi rejeitada em regime de urgência e em primeira discussão. Essas duas matérias alteravam das 10 para as 4 horas da tarde do dia 1º de janeiro o horário da sessão solene de posse do prefeito e vereadores eleitos. Ao plenário, o autor dos projetos esclareceu que sua intenção era aumentar a participação popular. A nossa posse, que é todo dia 1º de janeiro, realmente cai no período de Réveillon, onde 95% das famílias vão dormir na madrugada. Encontram os familiares e muitos estendem ali após a meia-noite, um longo horário. E eu vejo que muitas famílias querem participar. A comodidade não é para nós, é para a população. A população que quer participar. E muitos entendem que é melhor, porque muitos adentram à noite, bebem com a família, ficam ali junto, em comunhão, na virada do ano. Então, passando o horário para as 16, dá tempo para as pessoas, principalmente quem tem criança, esposa, sabe o tempo que demora para arrumar, porque não é um dia ordinário, normal. É extraordinário, sim. É justamente amanhã de um horário que a maioria da população dormiu na madrugada. E eu percebo que a população está cada vez mais participativa, querendo fazer parte, estar nesta casa. E eu tenho certeza, vai ser um dia de muita presença da população. E isso busca atender ao interesse popular, não nosso, não da casa. Os 2 projetos receberam a mesma votação, 9 votos favoráveis e 6 votos contrários. Votaram contra os vereadores Dr. Jaime, Luiz Boato, Regininha, Wesley da Dialogue, Gilberto Batata Mantovani e Antônio Edivaldo Dunga Costa. O vereador Wesley da Dialogue ponderou o período em que a cidade ficaria sem prefeito com a mudança de horário. Por mais que a gente sabe que, de fato, nunca ocorreu nenhuma ocorrência ou alguma ação que necessitasse de urgência, ação do chefe do executivo, a gente está ampliando o período, o prazo que a cidade fica sem prefeito, inclusive conversando com alguns funcionários da casa, disseram que, pelo rito normal, eles já participam de diversas posses de prefeitos e vereadores. Se iniciadas às 16 horas, o prefeito deve ser empossado aí lá pelas 7, 8 horas da noite. Então, a gente está falando de quase um dia inteiro em que a cidade fica sem prefeito. Eu vou usar como, por exemplo, Lucas, o caso do assalto a bancos que tiveram aqui na cidade e que precisaram de urgente ação do chefe do executivo em parceria com outras instituições. Eu estou usando esse exemplo, mas pode ser um caso de saúde, pode ser uma questão ambiental, uma questão sanitária e que necessita de urgente ação do chefe do executivo. O vereador Gilberto Batata Mantovani também justificou o seu posicionamento contrário. Eu vou votar não. Não a essa mudança. Por quê? Porque também a gente não pode, não dá para imaginar dia 1º. Será que vai estar sol? Será que vai estar chovendo? À tarde é mais fresco? À tarde é mais fresquinho? Eu não vejo desse jeito.
Então, a minha posição aqui é não. Não abrir essa procedência. Daqui a pouco vai ter uma nova eleição, aí o prefeito vai querer vir aqui e colocar assim, vamos colocar às 7 horas da manhã? Não, eu quero tomar posse às 9. A população em si, ela vai se adequar ao horário que sempre foi, o horário de manhã, porque aí a pessoa vem com a família, depois almoça com a família, às vezes está recebendo pessoas de São Paulo, pessoas da região, na casa dela. Não, vou largar a posse, vou largar familiares aqui e vou lá na posse dos vereadores. A proposta de emenda à lei orgânica do município dependia do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, de 10 votos, para ser aprovada. Já o projeto de resolução que alterava o regimento interno precisava de maioria absoluta, 8 votos, para ser aprovado. Por isso, a proposta de emenda à lei orgânica do município foi rejeitada, o que comprometeu a eficácia do projeto de resolução, mantendo para as 10 horas o horário da sessão solene do dia 1º de janeiro. O vereador Wesley da Dialogue explicou a situação. O primeiro item, ele alterava a lei orgânica do município e o segundo item alterava o regimento interno da Câmara. O primeiro item foi votado e foi rejeitado, prejudicando a efetividade do segundo item, porque a lei orgânica do município, em nível de hierarquia, a lei ela é maior do que o regimento da casa, porém o autor não retirou o projeto, então ele precisa ser votado. O vereador Lucas Zanata também falou em hierarquia legislativa. Se a LOM, a primeira que foi votada, se tivesse passado, essa com a votação que nós temos agora, porque ela tinha que ter 10 votos, e agora a maioria só apenas. Mas ela, como ela é inferior, não tem efeito. Tá? Então, por mais que ela tenha declarado aprovado, porque realmente a resolução ela se aprovaria com o máximo de 8 votos, aqui é o contrário. Por causa da hierarquia, simplesmente se manteve o protocolo. E eu não quis retirar. Por quê? Porque eu retirar, vou explicar, para mim, politicamente e publicamente, eu não tenho razão nenhuma de eu retirar o voto. Então, votou-se até o fim, porque eu achei necessário dessa forma. Mas, infelizmente, não passou. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E ainda ontem, durante a 34ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram 2 projetos de denominação de ruas do município. Uma das propostas aceitas foi apresentada pelo vereador Wesley da Dialogue, dando o nome de Everton Andrei Petroli da Silva para a Rua 6 do loteamento residencial Barcelona 2. O autor da matéria destacou a alegria que marcava a vida do homenageado. Nós perdemos o Everton no dia 1º de agosto de 2022, num trágico acidente que tirou a vida dele. Eu agradeço a família, agradeço a Deus e a ele, porque uma semana antes eu pude conhecê-lo. Inclusive, naquele momento foi a última vez em que nós tivemos toda a nossa família reunida, vocês e a família participando. Nós temos parentes aqui na cidade, mas aquela foi a última vez em que estivemos todos reunidos confraternizando. E assim como a família diz, assim como a gente coloca nesse histórico, de fato o Everton tinha este poder agregador de trazer alegria ao espaço e de fazer com que as pessoas se reunissem para celebrar a vida. O colegiado também aprovou o nome de Pastor Altair Moreno Crivellari para a Rua 6, do Conjunto Residencial Mão Divina, uma sugestão do vereador João Moreira. É com muita alegria que nós queremos e estamos propondo, o nome do pastor Altair em uma das ruas da nossa cidade. Pastor Altair, nós conhecemos ele na década de 1980, e um homem ímpar, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, conforme um escrito em Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, um texto sagrado, quando Paulo se dirige a Coríntios e diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Observando esse texto, esta palavra, o despenseiro dos mistérios de Deus, descobrimos que o despenseiro é alguém que administra bem de outras pessoas, seguindo as instruções do dono. A prescrição
para despenseiros é beneficiar uns aos outros com os dons que recebe. Esta foi a pessoa do pastor Altair, em que dispensava a famílias os seus conselhos, assim as suas instruções, a pregação do Evangelho, que quando durante muitos anos, chegando em Araçatuba, conforme lendo o histórico, chegando em Araçatuba, pelo ministério da Igreja Palavra de Cristo para o Brasil, e depois abrindo o seu próprio ministério no ano de 1990, até o seu falecimento, que se deu no ano de 1998. Os vereadores de Araçatuba voltam a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, às 19h. Acompanhe os trabalhos legislativos pela TV Câmara, no canal 6 da NET, e pelas redes sociais YouTube e Facebook, acessando o site aracatuba.sp.leg.br ou o QR Code que aparece na tela. Notícias da Câmara. E o vereador Nelsinho Bombeiro participa do quadro Entrevista do Dia. A repórter Suzy Faria, ele fez um balanço do seu primeiro mandato parlamentar, destacando as principais conquistas, principalmente na área de mobilidade urbana. Confira. Notícias da Câmara. Entrevista. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Notícias da Câmara. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Paiola. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nelsinho, faltam praticamente 2 meses para o encerramento da 18ª legislatura. Qual o balanço que o senhor faz do primeiro mandato parlamentar? Olha, eu vejo como muito positivo, principalmente porque durante grande parte da minha trajetória como bombeiro, eu não tinha nenhum sonho que me envolvesse na política, mas eu era cheio de apontamentos e de ideias que poderiam trazer melhoras para a nossa cidade. Não só na questão da mobilidade urbana, mas alguns apontamentos também na área da saúde. E as nossas ideias, elas não eram compradas, não eram aceitas e nem ouvidas. E com a minha chegada aqui na Câmara Municipal, eu tive a oportunidade em estar levando essas sugestões, essas ideias, e aí as pessoas que não nos abriam as portas para nos ouvirem, acabaram, que foram obrigadas, vamos dizer assim, a ouvir isso, e muitas delas nós conseguimos implantar no nosso município, e hoje eu vejo nítido a melhora nessas questões. Então o senhor não se arrepende do ingresso e da participação na política? De forma alguma. Só fico triste por não ter conseguido a reeleição, porque ainda teria muito mais para poder fazer, para poder ofertar para o nosso município, mas não conseguimos chegar nos resultados agora nas eleições, mas estaremos aí agora trabalhando de forma diferente, trazendo essas ideias, essas sugestões para os outros vereadores que estão aqui nessa casa, porque eu vi que através do vereador a gente consegue mudar e melhorar muito a nossa cidade. E há também a possibilidade de novas candidaturas. Sim, com certeza. Nada disso está descartado. Uma das áreas que mais recebeu a sua atenção durante a 18ª legislatura foi a mobilidade urbana. Várias indicações de sua autoria, atendidas pela Prefeitura, trouxeram melhorias para o trânsito da cidade. Quais aqui merecem destaque, vereador, as principais? Olha, eu tenho sim trazido como destaque a primeira dificuldade que nós tivemos, que foi lá na Via Anhanguera com a Café Filho, que nós tivemos que ir até para São Paulo para mobilizar forças para conseguir autorização para a implantação daquele sistema de redutor de velocidade. Ali era constante o volume de acidentes e acidentes gravíssimos que acontecia, e após a implantação do obstáculo naquela região ali, praticamente nós não temos mais nenhum acidente. Outro ponto de destaque também
é a região ali onde junta a Via Aguinaldo Fernando dos Santos, Eteovino Vilela, Prestes Maia e José Ferreira Batista. A mais conhecida rotatória do Pé de Galinha. Isso. Desde o início do nosso mandato, nós vimos buscando. Foi implantado um redutor, depois foram implantados mais 2 redutores, depois nós fizemos a apresentação de um pedido de estudo de impacto no local. Foi aprovado pela Câmara Municipal os recursos para este estudo, foi feito o estudo, foi feitas as melhorias e hoje basta quem transita por ali, eu tenho certeza que está muito satisfeito, não só pela segurança, mas pela agilidade do trânsito no local. E o senhor continua pleiteando benfeitorias para aumentar a segurança de motoristas e também pedestres. Um exemplo é o pedido para a instalação de guarda-rails ali na Avenida João Arruda Brasil, próximo da rotatória com a Avenida Valdemar Alves. A Prefeitura já sinalizou positivamente em relação a essa solicitação? Olha, aquele ponto ali nos deixa triste de até hoje não ter sido atendido. Porque é perigoso. Porque assim, eu mesmo tive a oportunidade e o desprazer de atender numa noite chuvosa um acidente onde ocorreu que nós tivemos aí 5 óbitos no local por um veículo ter caído naquele valetão. Já tive outras, posso dizer para você que mais de 5 ocorrências que caíram veículos naquele mesmo local. Eu já apresentei 2 requerimentos cobrando as minhas indicações e agora eu apresentei um 3º requerimento cobrando a atitude dos outros 2 que foram respondidos. Porque disseram que estariam se programando para fazer a compra do guarda-rei, mas isso até hoje não aconteceu. E nós estamos aí chegando no final do mandato e vai continuar daquele jeito pelo que eu estou vendo, mas nós não vamos desistir, mesmo que eu não estiver como vereador, eu vou contar, né, com a ajuda do próximo secretário de Mobilidade Urbana, com o próximo prefeito, com os demais vereadores, para que a gente consiga, né, resolver aquele problema, que é um problema que para muitos condutores passam ali e acabam não enxergando este problema. Mas eu, como tive essa vivência de problemas ali, eu acho que é muito importante que tenham olhares com mais segurança naquele local. Recentemente, o senhor também apresentou um requerimento de informações questionando o serviço de poda dos arbustos em volta dos braços de iluminação pública. As respostas já chegaram? Não, as respostas ainda não vieram e é preocupante porque nós fizemos a aprovação do projeto para poder aprovar a PPP da iluminação pública. Isso, obrigado. E estava previsto neste projeto de lei que não só a troca da iluminação por LED, mas também está previsto a poda das árvores e arbustos que estão atrapalhando a visibilidade, a claridade das lâmpadas, como também está previsto a substituição dos canteiros centrais e das praças. Então são todos serviços que estão contemplados no contrato de concessão. Sim, e aí eu vejo que realmente eles estão tendo uma determinada agilidade na troca das lâmpadas, só que eu vejo que é um serviço dobrado, porque se ele vem trocar a lâmpada e já faz a poda em volta, ele não precisa voltar naquele local. Então, um serviço que está sendo feito em 2 etapas, mas a da poda ainda não iniciou, trocou-se, colocou o LED, mas o local continua ermo, continua escuro. Porque os arbustos estão aí impedindo essa claridade. A iluminação. Está certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação no programa Notícias da Câmara e até a próxima. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição para colaborar. Notícias da Câmara. Ponto final na edição desta quarta-feira do Notícias da Câmara. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. E os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é produzido pela Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa.